Retomando novos vídeos sobre a Idade Média, nos resta agora apontar o que foi o período conhecido como Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média, que se caracteriza pelo momento histórico aonde haverá a passagem do mundo medieval para o mundo moderno. E essa passagem ocorrerá de uma forma extremamente agressiva, abrupta e violenta dentro da Europa. Ou seja, haverá nesse período da história, que é entre o século XIII e o século XV, a Baixa Idade Média, haverá nesse período uma série de crises internas, crises sistêmicas, que ocorrerão ao mesmo tempo dentro da Europa, crises de todas as ordens, crise econômica, crise social, crise política. Ou seja, a Europa, nesses 200, 300 anos, passará por um violento processo de transformação, que irá desaguar, na modernidade. A modernidade que irá surgir no século XVI como uma resolução das várias crises que se abateram dentro da Europa ao longo da Baixa Idade Média. Baixa Idade Média que leva esse nome justamente pelo fato de que nesse período de 200 ou 300 anos, o feudalismo, que é o modelo socioeconômico predominante da Europa, ele entra em declínio. Como ele entra em declínio, em desestruturação, num processo de desmontagem, aí então nós temos esse período como da Baixa Idade Média. O feudalismo está em baixa, está entrando no seu derradeiro fim. Ao contrário do período anterior que nós estudamos aqui, colocado em vídeo anterior, que foi da Alta Idade Média. Alta Idade Média entre os séculos 11 e 13, também um período de 200 ou 300 anos, aonde o feudalismo, pelo contrário, vai encontrar um processo de ascensão. Ou seja, é um momento onde o feudalismo vai funcionar em plenitude. E esta plenitude causada na Alta Idade Média, que foi principalmente o ressurgimento das cidades medievais, que são chamadas de burgos, o aparecimento de uma nova classe social, de uma nova camada da sociedade europeia, a burguesia, que vai viver dentro desses burgos a partir do grande comércio e do artesanato, no caso dos mestres de ofício e suas corporações, profissionais, e o reaparecimento do comércio, primeiro numa escala local e em seguida numa escala inclusive internacional, vindo a se destacar, por exemplo, a região da Itália, ali Gênova e Veneza, e também as feiras como em Champagne, na França, e a Liga Hanseática, aonde os territórios ao norte, ali próximos da Alemanha, onde ocorreu uma intensa feira, também um intenso comércio. Comércio esse que vai, inclusive, fazer uma ponte comercial, fazer uma ligação entre a Europa e a Ásia num determinado momento. Ou seja, é da Ásia que vão ser trazidos, especiarias, tapetes, produtos que não haviam dentro da Europa. Bom, isso foi a Alta Idade Média. Ou seja, o
o feudalismo vai funcionar tão bem que ele vai provocar um excedente produtivo que vai reacender o comércio, primeiro em termos locais, depois até em termos internacionais. Vão reaparecer as moedas e vão reaparecer as cidades, formando os burgos e dando origem a uma nova classe social, a burguesia. Isso é a Alta Idade Média. A Baixa Idade Média, como eu disse no início do vídeo, é um momento de crise. É um momento, aliás, de crises internas dentro da Europa, crises violentas, abruptas, que vão transformar praticamente a Europa num período de 200 ou 300 anos. E qual a causa dessas crises? A causa dessas crises são as próprias melhorias causadas, né, que surgiram na Alta Idade Média. Ou seja, o processo de transformação ocorrido na Alta Idade Média irá produzir de maneira consequente uma série de crises na Baixa Idade Média. Aí está uma coisa interessante e que favorece muito o marxismo, porque realmente ocorrem processos dialéticos dentro da Europa medieval. Processos dialéticos que vão dar origem a uma sociedade pré-capitalista e posteriormente uma sociedade capitalista. Nesse sentido, a visão de Marx sobre a história é correta. A transformação da sociedade europeia feudal, né, dentro da Idade Média, para uma sociedade moderna, pré-capitalista, ela ocorreu de acordo com as análises mesmo colocadas por Marx e pelo marxismo posterior a ele. Há um movimento dialético, ou seja, nós temos na Idade Média, na Alta Idade Média, a promoção de bem-estar, que irá transformar a sociedade europeia e que irá exigir da sociedade europeia novos desafios. Esses novos desafios são as crises. Esses novos desafios serão vencidos e aí já não haverá mais uma sociedade feudal, mas sim uma sociedade pré-capitalista. E nós já não estamos mais na Idade Média, já estamos entrando dentro do mundo moderno. No próximo vídeo, nós vamos começar a falar dessas crises. E a primeira crise, que vai desencadear uma série de outras crises, é justamente a crise econômica. Como que dentro da Europa, de repente, em algumas décadas, alguns séculos, a produção agrícola vai cair violentamente, causando miséria, fome e insegurança em toda a Europa.